Rede Municipal de Ensino. Então vamos para mais uma aula de português, né? Isso. Sexto e sétimo ano, ok? Eu começo hoje com as figuras de linguagens. Por que, gente, as figuras de linguagem? Porque eu estou percebendo que os livros didáticos estão bem presentes, né? No sexto e sétimo ano. E nas atividades também, que vocês estão fazendo aí à distância, que logo presencial, se Deus quiser. Então eu resolvi trazer essas figuras de linguagem, porque nós vimos muito isso em testes, né? Em avaliações que as escolas fazem, né? E até concursos públicos futuramente, e ensino médio, que vocês realmente, de fato, vão estudar mais aprofundado esse assunto, ok? Então, hoje eu vou trazer um contexto simples das figuras de linguagem. Então, vamos lá. As figuras de linguagem, né, que é figuras de pensamento, existem três, hoje vamos trabalhar agora as figuras de pensamento, que está associada ao campo das diversas ideias. Então, vamos utilizar a antítese. Então, quando eu falo do campo associado a diversas ideias, então, opiniões que eu vou dar de acordo com o contexto ao qual estou lendo. A antítese é a oposição de termos. Então, vamos lá. O ódio e o amor andam de mãos dadas, né? Então, eu faço a pergunta, como é que o ódio e o amor, que são casos contrários, eles podem estar de mãos dadas? Então, isso é associado à antítese, é isso? Algo confuso, oposição de termos. A relação deles era amor e ódio. Então, observe que era uma relação contrária. O dia está frio e o meu corpo está quente. Então, observe que amor, ódio, frio, quente são sempre ações contrárias. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda. Então, e outro exemplo, a tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Então, observe que amor, ódio, que está aí em negrito, frio, quente, vida e morte são características da antítese porque ela é a oposição de termos. Claro que eu estou entendendo a frase, mas é óbvio que amor e ódio são adjetivos diferenciados. Paradoxo, né? Observe que paradoxo é um contraste de ideias. Então vamos lá. Mesmo que um hotel com infinitos quartos esteja completamente cheio, ele ainda pode receber mais hóspedes. Então observe que mesmo que o hotel esteja lotado, né, aí o funcionário do hotel, vamos dizer assim, ele ainda pode receber mais hóspedes, né? Então é aquela coisa, aquela informação que não importa se o hóspede ele vai estar à vontade, né? Ele quer realmente encher, lotar aquele espaço. Então a frase dá essa ideia de paradoxo, que é contraste de ideias, né? Como é que algo está lotado e eu vou colocar mais alguém, né? Então isso é o que acontece, vou colocar alguém. Então, mesmo que um hotel com infinitos quartos estejam completamente cheio, né, os hotéis estão lotados, os quartos de hotéis, ele ainda pode receber mais hóspedes. Então, é algo como se o leitor não estivesse se importando com aquilo, não é isso? Com o bem-estar das pessoas. Então, o paradoxo é esse contraste de ideias. Se tem algo lotado, então eu não posso mais receber ninguém, não é isso? Então, figura de linguagem aí paradoxal. Personificação, acredito que aparece muito, principalmente no sexto ano, né? As charges, vocês conhecem bastante, que é a atribuição humana a seres inanimados. Então, algo que é altamente implícito, né? Vamos lá. O dia acordou feliz. Como o dia pode acordar feliz? O dia acordou belo, né? A gente consegue entender isso, que o dia, ele acordou ensolarado, ele acordou com o céu bonito, vamos dizer assim. Então, o dia acordou feliz, é uma característica que dá essa informação, né? O cachorro sorriu para o dono. Então, o cachorro ele fez uma ação, ele teve alguma reação para o dono que fez com que o leitor disse que ele sorriu. Então, observa a personificação, ela dá atitudes que não são existentes, né? O substantivo aí, o dia acordou feliz, o cachorro sorriu para o dono. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Né? Então, características a seres inanimados, né? O vento assobiava esta manhã e o céu chorava. Então, observe que dá a ideia de um dia sombrio, né? Um dia temeroso. Então, observe que as figuras de linguagem, elas sempre dão sentido. Mas é aquela questão de interpretá-las. Como interpretá-las? Porque elas parecem, a personificação, a antítese, a metáfora, ela aparece muito, né? Se a gente não souber classificar direitinho, e ler, né, como eu digo, isso é um processo de leitura, as figuras de linguagem. A língua portuguesa é um processo de leitura, né, e de escrita.
Eu sempre costumo dizer isso, porque essa realmente é a base de escrever correto e falar correto. Então, eu sempre estou dizendo aqui nas aulas de língua portuguesa, nosso trabalho maior é o processo de leitura e escrita, porque nós trabalhamos tanto a parte ortográfica como trabalhamos também a interpretação. Então, observem que aí que ele dá um contexto, a gente entende o que a personificação quer falar, mas o dia ele não vai acordar feliz, não é isso? Então, isso é a personificação, a atribuição de ideias. A hipérbole é um exagero intencional, né? Se eu disser chorei 1000 lágrimas, né? Como eu vou chorar 1000 lágrimas? Não é isso, gente? Eu já te falei 1 milhão de vezes que eu não gosto disso. Então, eu já falei várias vezes, eu não falei 1 milhão de vezes. Né? Então, observe que é um exagero intencional. Quando tomei a picada da injeção, eu não senti absolutamente nada. Então, como é que você toma uma picada de injeção e não sente nada? Né? Isso, então, observe que é um exagero intencional. Eu morro de rir quando assisto a essa série. Observe, morrer de rir. Quem vai morrer de rir? Né? Então, ele ri exageradamente. Chorei um oceano de lágrimas lendo esse livro. Então, observe que eu me emocionei com a história do livro. Então, observe que a hipérbole ela dá essa característica de exagero intencional mesmo. Ao qual o leitor, claro que ele entende, né, isso, que ele chorou um oceano de lágrimas por esse livro, não, ele chorou, ele se emocionou pela história, né, aquela história o chamou a atenção. Então, são características também da hipérbole aí, esse exagero. A ironia, né, acredito que todos nós, eu sempre costumo dizer isso, a figura de linguagem que mais é dita nos nossos dia a dia, a ironia, né, principalmente em redes sociais, nós percebemos muito isso. Ideia contrária que se pretende dizer intencionalmente. Vamos lá. Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Então, observe que eu dou uma característica que esse cara é devagar. Ele não tem atitudes, vamos dizer assim, rápidas, né? Ele não toma decisões rápidas, ele anda como uma tartaruga. Então, a sopa estava uma delícia, mas ela estava fria e sem tempero. Então, observe que a ideia de antes é que eu dou um adjetivo que a sopa que estava boa, mas fria e sem tempero. Então, como essa sopa estava deliciosa, ela estava fria e sem tempero. Então, observe que essa ironia é uma ideia contrária. Né? Eu fico feliz quando ela não atende às minhas ligações. Então, ele se sente feliz quando não tem a atenção. Né? Ele liga para a pessoa não atende, mas mesmo assim ele fica feliz. Então, ideias contrárias, né? Isso é totalmente irônicas. Então, essa é uma característica também que aparece muito nos dias a dias, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas tendem a colocar muito essa figura de linguagem de ironia. A sinestesia, que é a fusão de sentidos, né? É o conjunto de sentidos. O sol de outono caía com uma luz pálida e macia. Os carinhos de Godofredo não tinham mais gosto dos primeiros tempos. Então, os carinhos de Godofredo não eram mais aqueles carinhos que acalentavam, como antes, não é isso? As falas sentidas que os olhos olhavam. Então, observa que a sinestesia ela dá até uma metáfora bem confusa, eu costumo dizer assim, né? As falas sentidas que os olhos olhavam. Então, observe que ela tem um sentido também um pouco poético, a sinestesia. Ela dá característica à fusão de sentidos. O sol de outono caía como uma luz pálida e macia. Então, observe que ele tem aquele jogo de palavras, no qual se dá uma combinação, se dá um enredo. Né? Então, característica da sinestesia. Nós temos a relação simbólica, que é a figura de palavras, não é isso? Relação simbólica, sentido conotativo. Então, é uma comparação ou símile. Então, gente, eu coloco comparação ou símile porque a símile ela aparece muito, né, em provas com o nome de símile, ok? Ele é a figura de linguagem de comparação, é a mesma, ok? Então, ela é muito presente as conjunções, os conectivos. Fábio é mais velho do que Plínio. Então, significa dizer que eu estou comparando a idade de Fábio e a de Plínio. Então, conectivo do que aí, presente. O livro é tal qual uma ponte para o infinito. Comparação entre o livro e a ponte, não é isso? Então, o livro é tal qual uma ponte para o infinito. Observe a importância do livro. Né? Ela é uma ponte para o infinito, uma ponte para a aprendizagem. Não é isso? Amo Pedro tanto quanto amei Micaela. Então, eu comparo o amor que tem a Pedro e por Micaela. Então, observa essa presença de conjunções, né? Característica dessa comparação, o símile, essa figura de palavras. Então, ela é um pouco mais fácil de identificar. Né? Ela dá essa comparação entre o sujeito e outro, né? Entre o substantivo e outro.
Então, observem aí essa característica que é bem mais fácil de identificar quando tem os conectivos, que é a comparação ou símile, ok, gente? Símile aparece muito também em provas e é a mesma figura de linguagem que é comparação. Então, a metáfora, né? Acredito que a maioria dos alunos vê muito metáfora, porque, gente, as figuras de linguagem, elas dependem da gramática e do livro didático. Às vezes, elas nem aparecem em todas as figuras de linguagem. Eles, às vezes, costumam resumir algumas figuras mais importantes, né? Então, às vezes, o aluno ele fica um pouco perdido em algumas figuras que existem, outras figuras de linguagem, que vocês vão perceber isso no ensino médio, né? Estudar isso com mais aprofundidade. Vocês vão perceber que existem muito mais figuras de linguagem, outras nomenclaturas, né? Então, hoje, realmente, no ensino fundamental, a gente precisa passar ao básico, né? Porque não é uma disciplina fácil, essa disciplina do português, essa parte das figuras de linguagem, porque confundem bastante nos textos. Mas é uma prova que vem muito na UBMEP, vem muito nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, está muito presente, não é isso? Então, a gente precisa estar um pouquinho ligado aí. A metáfora é a comparação implícita, muito vista na literatura. Então, quando vocês passarem para estudar um pouquinho a literatura, vocês vão perceber a metáfora ela está constantemente nas obras, né? Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. Então, a casa deles era uma prisão, ó, né? O seu irmão é um monstro. O João é um palhaço. A vida dela é um conto de fadas. Então, observe que o seu irmão é um monstro, ele dá uma característica que o irmão é ruim, né? O João é um palhaço, o João é um cara engraçado. Então, observe que ele lança substantivos, o qual eu posso adjetivar o substantivo, né? Isso então é a característica da comparação implícita. Eu consigo identificar o adjetivo daquele sujeito na frase, na metáfora. A metonímia, né? Palavra que substitui uma outra relação objetiva e direta. O fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Então, ele precisava de vários homens trabalhando. Não é isso? Dá essa característica. O fazendeiro precisa de muitas pessoas. Então, ele precisava de mais trabalho braçal. Ele precisava de mais funcionários para que o trabalho acontecesse, né? Bebeu uma garrafa de suco e ainda queria mais, né? Então, ele ainda não ficando satisfeito com a garrafa de suco, ele ainda queria mais. Então, bebeu todo o suco da garrafa e ainda ele queria mais característica de metonímia, né? Isso, então, observe que tomei uma Coca-Cola no almoço. É uma relação objetiva e direta. Então, dá até um pouquinho de exagero também nessa metonímia, né? Observem isso. É uma característica que a maioria das figuras de linguagem aparece muito, esse contraste, essa questão de relação, e também a questão de algo confuso, ideias confusas, não é isso? Figuras de construção, né? Estabelece relação com o nível sintático do texto. Então, nós temos a elipse, que é a omissão de termos. A cada um que é seu, deve-se dar a cada um o que é seu. Então, esse é o significado que ele quis falar. A cada um o que é seu, né? Então, deve dar a cada um o que é seu. Então, é isso que ele quis falar. Então, estabelece essa construção sintática aí. Tenho duas filhas, um filho, e amo todos da mesma maneira. Tenho duas filhas, um filho, e amo todos da mesma maneira. Nesse exemplo, as desinências verbais de tenho e amo permitem-nos a identificação do sujeito em elipse, eu. Tenho duas filhas, eu tenho duas filhas, característica, não é isso? Então, o sujeito ele está aí em elipse, então, essa característica aí, ok? Omissão de termos, até às vezes eles podem estar implícitos, né? Eu tenho que identificá-los. Polissíndrito, né? Repetição de conectivos cai muito, né? Em questões de FPE. Vocês vão ver, principalmente no nono ano, eles vão fazer essa prova, né? Ao término do nono ano. E observe que cai muito essa figura de linguagem aqui, que é repetição de conectivos também. Há 2 dias, meu telefone não fala, ele nem ouve, ele nem toca, ele nem tuge, ele nem muge, né? De Rubem Braga. Então, observar esse conectivo nem, né? Está muito presente. Então, isso é o polissíndrito, né? Característica dele, repetição de conectivos. Enquanto os homens exercem seus poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval, né? Uma frase muito forte de Caetano Veloso. E observe que eu tenho aí a conjunção i, né? Então, muito presente. Observe que ele deixa de utilizar a vírgula e lança
Nesse frase de Caetano Veloso é um artista muito crítico, né? Podemos observar aí. E Rubem Braga não. Rubem Braga tem mais essa organização aí na vírgula. Nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Então, característica também de Rubem Braga, né, que tem mais essa preocupação com essa ortografia, acentuação, mas a repetição desse conectivo, ok? Hipérbato. Isso é uma figura de linguagem de ordem de enunciado, né? Inversão sintática. Né? É uma figura de sintaxe que faz parte das figuras de linguagem. Ele é caracterizado pela inversão brusca da ordem direta dos termos de uma oração ou período. Vamos lá. Está pronta a comida. Então, eu estou avisando que a comida está pronta. Na ordem direta, a comida ela está feita, ela está realizada, pronta. Né? Morreu meu vizinho. Então, algo como se fosse informativo. Está pronta a comida, morreu meu vizinho. Então, na ordem direta, o vizinho faleceu. Meu vizinho morreu. Então, observe aí que dá essa ordem de enunciado, né? Está pronta a comida, eu estou informando. Eu estou avisando. Mas o significado na ordem direta, de fato, é que a comida ela está pronta. Né? Isso, a ação está feita. Então, o hipérbato, ele dá mais essa questão de enunciação. Não é isso? Anáfora. Repetição de palavras no início da sentença. Ocorre quando uma mesma palavra ou várias são repetidas sucessivamente no começo de orações, períodos ou em versos. A repetição tem o objetivo de dar ênfase e tornar mais expressiva a mensagem. Então, vamos lá para anáforas aqui, principalmente presentes em poemas, né, em textos literários também. Eu quero amor, eu quero alegria, eu quero calor, eu quero fantasia. Então, observe o pronome eu muito presente na anáfora aí. Vi você chegando e parei, vi você chegando e me calei, vi você chegando e chorei. Então, observe que o i também, esse conectivo está presente, e o verbo vir, né? Observe aí, flexão do verbo ver. Então, vi você chegando, vi você chegando. Observe que essa repetição é característica da anáfora, no início da sentença, principalmente. Então, observem que a maioria das figuras de linguagem são repetições de conectivos. Então, é preciso ter um pouquinho de atenção nesse sentido aí. Então, nós vamos para as figuras de sons, que eu acredito que é muito trabalhado no quinto e sexto ano, principalmente naquelas chargezinhas, aqueles balãozinhos, né? Que dos animais, o som dos animais tem característica das figuras de sons. Sonoridade com as palavras, músicas e sons. Assonância, né? Vista muito também a assonância em concurso público e também FPE, ok, gente? Alunos que terminam o nono ano, vamos ver muito essa figura de linguagem aí nos textos. Repetição de sons vocálicos. Então, observe aí, esta menina tão pequenina quer ser bailarina, de Cecília Meirelles. E essa é uma figura de sons e a assonância é característica também de poemas. As figuras de linguagem estão muito presentes em poemas. Ok? Então, por isso, realmente, que no ensino médio vocês vão trabalhar bastante as figuras de linguagem, porque futuramente vão prestar o Enem, então isso é característica de Enem. As figuras de linguagem, elas vão estar realmente pegando aí os candidatos, ok? Mas, como eu falo, fundamental a gente tem essa suavidade no assunto, né, porque são realmente muitas figuras de linguagem e a gente precisa realmente trabalhar essa leitura e essa diferenciação. Aliteração, olha só, repetição de sons consonantais. Então a gente trabalhou conto vocálico, consonantal. Quanto à importância de retornar ao início da gramática, né, que muitas vezes a gente deixa um pouquinho para lá, professor, se eu quero conto vocálico, o senhor quer dígrafo, mas às vezes também a gente desliza os assuntos, não é isso? A aliteração é a repetição de sons consonantais. A brisa do Brasil beija a balança. Então, a aliteração presente aí, o B, né? A brisa do Brasil beija a balança. Então, repetição de sons consonantais, repetições de encontros vocálicos. Então, é preciso estar, quem tiver essa dificuldade ainda, né, relembrar um pouquinho a questão do terceiro e quarto ano, que vê muito essa questão de encontro vocálico, encontro consonantal. Então, isso é interessante, ok? E a onomatopeia, né, que é a figura de linguagem, acredito que mais vista também, especialmente Fundamental 1. Tentativa de produzir efeitos sonoros. Então, ratimbum são de instrumentos musicais, né, caixa, tim, pratos, bombo. Então, isso aí nós vimos muito em bandas marciais das escolas, né, esses sons. Tic-tac, som do relógio, né, isso. Toque-toque, som de bater na porta. Então, a onomatopeia são os sons, as ações. Sniff, sniff, som de pessoa triste, chorando.
boar, ruído de choro. Então, observe que são os barulhos. A onomatopeia sempre costuma dizer assim no Fundamental 2. São os nossos barulhos, né? Isso que o sujeito provoca. Gente, então encerramos aqui, sexto e sétimo ano. Ok? Então, observe as figuras de linguagem que foi trabalhada hoje. E nós, na próxima aula, faremos um exercício, né, da aula passada e dessa aula, a gente trabalhar mais um pouquinho, tirar essas dúvidas. Então, um forte abraço e continuamos estudando, né? Até mais.